Olá pessoal, hoje 15 de julho de 2022, aqui é a jornalista Elisa Robson. Pessoal, estou entrando aqui nessa live neste momento pelo seguinte, nós tivemos uma notícia estarrecedora aí no dia de ontem sobre uma juíza que todo mundo está acompanhando, que ela fez ameaças para quem usasse aí a bandeira do Brasil, porque ela iria considerar, né, no seu entendimento, deveria ser considerado propaganda eleitoral. A bandeira do Brasil, o nosso símbolo da nossa soberania, né, da nossa independência, o símbolo dos patriotas, dos cidadãos brasileiros. E isso é tão grave, gente, mas isso é tão grave e eu acho que talvez muitas pessoas não estejam entendendo a seriedade deste assunto. Olha só, vocês têm me acompanhado, né, acompanhado o meu trabalho, sempre as conexões que eu trago com os países aqui, nossos vizinhos do nosso continente, como eles cerceiam a liberdade, como eles controlam a liberdade das pessoas o tempo todo, porque estão subindo ao poder sempre esses ditadores, né, esse pessoal da esquerda que detesta a liberdade de expressão, né, detesta a liberdade econômica, detesta a liberdade política, todas as perspectivas que a gente pode dar para a liberdade, ela é cerceada por esses governos de esquerda, tá? Que nós acompanhamos o tempo todo. Aqui no Brasil nós temos lutado contra essa ideologia nefasta, tá? Que quer controlar o cidadão em todas as medidas. Tá? Eu tenho especialmente lutado pelo caso aí que vocês estão acompanhando, um caso que traz denúncias gravíssimas sobre como funciona a esquerda, né? E o seu financiamento, como eles controlam e como eles chegam ao poder. Então, gente, o que eu gostaria de deixar registrado é que nós não podemos abrir, né, nenhum centímetro de tolerância para esse tipo de declaração que vem de uma magistrada, né, que são declarações estapafúrdias, com ameaças sobre quem vai usar a bandeira do nosso país, o símbolo do nosso país. Então, é de uma insanidade muito grande o que nós assistimos ontem, tá? Eu tenho trabalhado em informações muito sérias em relação às ilegalidades da esquerda, informações que, como eu tenho dito para vocês, elas estão aí com autoridade. Isso está sendo desenvolvido, investigado com mais profundidade ainda, porque nós entendemos claramente a perspectiva que querem colocar a nossa sociedade no sentido de que a liberdade precisa ser regulada em certa medida, que não é necessário, que não é permitido liberdade. E com esse discurso, né, terrível, que é um discurso de fundo socialista, de fundo comunista, eles dão passos, né, e crescem, né, a cada momento nessa coerção. Então, o que essa juíza falou foi uma coerção, tá? É uma tentativa de impedir com que nos manifestemos. Ela ameaça ainda claramente cidadãos patriotas, por exemplo, que vão se candidatar, né, que são pré-candidatos, né? O meu caso, especialmente, é exatamente esse. Eu sou pré-candidato a deputada federal pelo Distrito Federal, então foi uma ameaça explícita a todos os que se colocam corajosamente na linha de frente dessa guerra, tá, gente? Então, não podemos deixar que declarações estapafúrdias dessa passem em branco, porque se nós deixarmos, vai aumentar a escalada de autoritarismo, a escalada de arbitrariedade, inclusive indo contra a nossa própria Constituição, né, que nos garante, sim, a manifestação, o uso de símbolos patrióticos como a nossa própria bandeira, né, e seja em período de eleição, seja em período fora, antes da eleição, não importa. E o argumento foi tão esdrúxulo usado, porque ela diz, né, que, em outras palavras, que não pode ser usada a bandeira do Brasil, porque ela remete ao presidente Bolsonaro, a um partido, a um só nome da corrida eleitoral. Então, é tão absurdo, é tão ridículo isso, tá, gente? E é importante que nós nos manifestemos, porque hoje na Nicarágua não pode se manifestar, porque Daniel Ortega, que é um ditador, aí amigo de Lula, amigo do PT, defendido pelo PT, na lista dos denunciados de Carvalho,
põe exatamente essa realidade para cima do povo, tá, gente? Maduro é exatamente essa realidade para cima dos venezuelanos. Cuba nem se fala, todo mundo já sabe de trás para frente o que acontece em Cuba. Na Argentina, recentemente a ministra da Economia falou com todas as letras de que os argentinos não terão a liberdade de viajar para o exterior, serão impedidos, porque, segundo a argumentação dela, precisa impedir a fuga de dólares. Então, toda essa gente que abraça essa ideologia da esquerda, né, como claramente essa juíza foi contaminada por esse vírus, né, maldito, que é essa ideologia que cerceia a liberdade, toda essa gente precisa ser confrontada imediatamente quando eles tenham coragem de se posicionar dessa forma, né, de argumentar, de fazer ameaças, coisas que são inconcebíveis, completamente inconcebíveis a tudo isso. Eu tenho feito a minha parte, vocês têm acompanhado, gente, eu tenho feito e tenho ido a fundo, tá, em tudo que eu percebo como gravíssima ilegalidade aqui em relação à corrida eleitoral do nosso país. O que é grave? O que é grave são denúncias, como essas denúncias internacionais de que a esquerda está sendo financiada ilegalmente. Isso é grave, isso merecia atenção dos nossos tribunais eleitorais. Isso merecia atenção dessa juíza aí lá do Rio Grande do Sul. Isso merecia um comentário, isso merecia pelo menos uma atenção mínima sobre como assim temos um partido na corrida eleitoral que está sendo denunciado com financiamentos ilegais. No entanto, nós não vemos, né, juízes eleitorais, nós não vemos nenhum tribunal, ninguém tecendo um menor comentário sobre o que realmente é grave, porque isso sim é ameaça à nossa democracia, isso sim é tentativa de sequestro de poder do nosso país. Se existe um partido que está sendo denunciado por ligações com o narcotráfico, um partido que está aí, né, na corrida eleitoral, que pode ascender ao poder e está sendo denunciado não só pelo caso Carvajal, por outros que vêm constantemente à tona, isso não é investigado, isso sequer é comentado. Eu gostaria muito que a tal juíza comentasse, sabe, essas denúncias internacionais de financiamento ilegal aqui da esquerda do nosso país. E isso sim deveria ser colocado como de extrema gravidade, deveria alguém ir atrás disso, sabe, ver, comprovar. O mínimo que eu fiz foi ir lá em outro país para buscar informações, buscar provas e entregar aqui para as autoridades. Estou aguardando até o momento, eu sigo aguardando, mas assim, é algo que eu espero, né, estou trabalhando para que ele tenha um desfecho ainda no final deste mês, né, e que antes das eleições a gente consiga chegar a um desfecho em relação a essa história. É para isso que eu estou trabalhando. Agora, eu fico pessoalmente indignada de ver que não há sequer a menor atenção desses tribunais eleitorais sobre coisas tão graves e tão sérias como essas denúncias internacionais que não são de hoje, né? Elas estão há meses sendo expostas aí nas redes sociais, há meses sendo expostas por alguns veículos independentes de mídia, né, há muito tempo, e até agora nós estamos às vésperas das eleições. Se não é o nosso trabalho, o meu com o de vocês, de nós darmos voz a esses absurdos, né, a esses perigos tão grandes, nós não temos aí a parte eleitoral do nosso país minimamente preocupada, minimamente aí empenhada em buscar entender, em saber se aprofundar neste assunto. Isso sim, para mim, configura assim, um ato gravíssimo, essa omissão dos tribunais eleitorais em relação ao que está sendo denunciado sobre o PT, sobre Lula, né, sobre a esquerda. Isso sim me parece algo de extrema gravidade e não o contrário, né? Trabalhar, declarar e ameaçar em relação ao uso da nossa bandeira nacional, ao uso do nosso símbolo, né, que representa algo tão importante e claramente de perseguição política, porque está sendo direcionado a todos aqueles que são patriotas, que não são da ideologia esquerdista, que não estão nesse espectro político. É claramente uma perseguição, uma intimidação que deve ser inaceitável, gente, inaceitável para todos os brasileiros. E nós temos que nos manifestar neste momento, enquanto existe essa possibilidade.
Preste atenção que isso é uma tentativa coercitiva que em um eventual governo da esquerda vai se concretizar, tá? Nós teremos a coerção, então, explícita, sem chance de lutar contra. Então, neste momento, nós ainda temos a chance de reagir, de repudiar, né, esse tipo de declaração, de exigir que os órgãos aí que monitoram o comportamento e declarações de juízes, né, que tomem também uma postura e deem satisfação à sociedade sobre esse tipo de ameaça e de coerção. Tá bom, gente? Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Eu estou muito atenta a pequenos movimentos, entre aspas, que estão sendo levantados aí, estão sendo expostos para uma tentativa coercitiva sobre as nossas liberdades, sobretudo a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de manifestação política e agora este absurdo, né, contra a nossa liberdade de sermos patriotas nisso tudo. Nós temos que criar, gente, alguma espécie de observatório contra essas ações, né, que querem nos intimidar, porque não é possível que a sociedade brasileira deixe passar isso despercebido, porque é uma escalada, gente, é uma escalada. Ninguém chega aqui dizendo que nós estamos totalmente proibidos de falar, mas é uma escalada. Hoje é contra a bandeira nacional e amanhã é a favor da bandeira vermelha. Então, assim, a gente vê um crescimento desse autoritarismo, tá bom? Que vem de vários cantos aí do nosso país, vem sim da nossa Suprema Corte, em muitos casos questionados pela nossa sociedade, e agora vem de um caso, assim, estapafúrdio, né, dessa juíza que deveria se retratar diante da sociedade brasileira, pedir desculpas por tais ameaças, né, contra aquelas pessoas que amam a bandeira brasileira e que ela diz na sua argumentação que não, que as pessoas estão usando apenas por uma questão partidária. Então ela deveria se retratar, pedir desculpas aos cidadãos, aos patriotas. Tá bom, gente? Então esse é o meu recado. Continuo contando com o apoio de vocês. Quem puder apoiar o meu trabalho faz diferença sim. Tá bom, gente? Faz diferença. Vocês sabem que eu sou uma jornalista independente, né? Tenho feito o trabalho de forma independente. Então faz diferença sim o apoio de vocês, as doações e a colaboração. Obrigada a todos, tá, gente? E Deus abençoe